MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa vamos falar sobre a pesquisa e apoio à introdução da cannabis medicinal em tratamentos. Razão de existir a entidade Divina Flor, aqui de Campo Grande, que ajuda várias famílias. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Sejam bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado. Muito feliz aqui ter vocês. A gente pode também falar terceiro setor e falar também desse ótimo e belo projeto do Divina Flor, que cumpre um propósito muito importante para muitas famílias, né? Primeiro eu queria até perguntar para a senhora, né, que é diretora executiva do projeto, e também para ti, né, que é o coordenador jurídico, sobre assim, a questão do apoio do poder público. Como que assim, tá fazendo algo que faz tanta diferença, tanta relevância, e como que tem sido esse apoio do poder público, antes da gente poder também emergir na história da entidade, que vai ser super legal também da gente falar. Tá certo. Já nesses 4 anos de trajetória que a Divina Flor tem, desde 2019 até agora o ano de 2024, o poder público ele vem conhecendo o nosso trabalho aos poucos, como todas as pessoas, né? Por se tratar de um estado fronteiriço, o tabu aqui é muito maior, a gente teve que cativar o coração deles ali, mostrar com muita informação, com muita seriedade o que é o nosso trabalho, para que pudéssemos ter o apoio deles aqui no nosso estado. E isso começou já lá em 2021, quando nós fizemos a primeira audiência pública aqui em Campo Grande, juntamente com a vereadora Camila Jara na época, né, que foi quem abriu as portas para nós. E foi a primeira vez que a gente conseguiu, de fato, estar num espaço público aqui no estado falando sobre maconha medicinal, maconha recreativa, seja maconha como forma de tratamento. Desde então, as portas só começaram a se abrir, né? A gente foi reconhecido, eles começaram a nos apoiar de alguma forma, né? Recentemente, no ano passado, quando nós estávamos fazendo o nosso trabalho, migrando de Marília para cá, eu e o Felipe, que morávamos fora, a gente ficou sabendo da lei, né? Que o projeto de lei, na verdade, que o deputado Pedro Kemp está inicializando aqui para o nosso estado para a distribuição da cannabis pelo SUS. Então isso também foi mais uma porta que a gente encontrou se abrindo, né, para esse tema. Então nós estivemos com o deputado, falamos sobre a nossa causa, sobre o nosso projeto, e também já tivemos aí mais uma porta aberta. E depois disso a gente tem também a vereadora, né, Luísa Ribeiro, que é quem nos apoiou recentemente agora em 2023, onde nós fizemos mais uma audiência pública dentro da Câmara, falando também sobre o trabalho da associação, sobre o tratamento, e sempre avançando na pauta. Então a gente está vendo que o poder público aqui no estado está abrindo os olhos, está dando espaço. É um trabalho de ruptura, né? Além de todo o trabalho de atendimento às famílias, envolve também essa questão da conscientização que passa muito pelo poder público. Exatamente. Né? Doutor Felipe, eu já fui do terceiro setor, inclusive uma parte que eu tenho muito orgulho da minha carreira, atuei nessa área e tinha muitos advogados na diretoria que eu fazia parte. E ali eu pude aprender o quanto que esse trabalho de segurança jurídica, de organização, do assessoramento mesmo desse tipo de profissional é essencial para que faça dar certo um projeto em nível de sustentabilidade. Tem muitas iniciativas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que elas acontecem, muitas vezes elas não seguem, não dão tão certo pelo fato de não ter um CNPJ, pelo fato de não estruturar exatamente o vínculo das pessoas, algo que numa associação isso é possível, né? No caso da Divina Flor, como foi muito bem dito agora, demorou-se 2 anos para o poder público acordar um pouco sobre a questão do projeto, lembrando que lembrou através de cabeças de vanguarda, né? A Camila, tanto a Luísa quanto o Pedro Kemp, são pessoas que estão assim com outro olhar, não são presos em tabus, não são presos em situações de dogmas, ideologias, ou desse teatro que foi o Brasil nos últimos anos aí, né? Essa coisa toda, de às vezes deixar de discutir coisas práticas e ficar na alienação. Como que tem sido também esse papel de estruturar a entidade para que ela fique cada vez maior, né? E além de todo esse trabalho, né, esses dilemas aí que envolvem a validação dela, também ficar mais pronta para receber o apoio de verbas federais, verbas estaduais, verbas municipais e até de empresas também, que a gente sabe que tem um caminho ali, de certa forma, burocrático para isso, né? Eu costumo falar que a burocracia ela não tende a travar nada, né?
Tem que saber usar, né? O que trava, na realidade, são as pessoas, né? Então, quando nós temos um diálogo, né, pautado com a ciência como centro da discussão, tudo fica muito mais fácil. Mas eu acho que o grande cerne está justamente na capacidade organizacional, né? Demonstrar que tudo que nós estamos fazendo com transparência, né? E de forma muito aberta, com todas as formas de poder, né? O legislativo, o judiciário, o administrativo. Então, nós tentamos movimentar isso ao ponto de levar essas demandas, porque dentro da associação, em verdade, nós somos avós. Nós somos avós de atualmente 1.200 famílias que, por conta, né, da sua necessidade e da falta de acesso, se organizaram como uma forma de sanar isso, de sanar essas omissões, seja do Ministério da Saúde, seja da Anvisa, em regulamentar o quê? Uma produção nacional, de forma que isso não onere a saúde do cidadão, porque não basta só a maconha, né, a cannabis, os extratos derivados dela, os produtos à base de cannabis, estarem nas farmácias, enquanto essa mesma pauta assassina inocentes, assassina pessoas na periferia pela falta de condições. Então, eu acho que mais que tudo é trazer essa mensagem de que nós precisamos pregar por uma política pública que vise maximizar a saúde e não combater um problema de saúde pública com guerra, né? Então, nós vemos muito forte, né, nessas pautas, com um diálogo interinstitucional, né? Então, nós vamos, realmente, é um trabalho de bandeirantes, né, nesse sentido, porque muitas pessoas ainda, existe um preconceito enraizado nelas e que só é superado muitas vezes quando toca alguém que é próximo, ou a si mesmo, ou um familiar, um filho, um avô. Então... Esse contraponto é super importante, né, Jéssica? Porque enquanto essa discussão fica assim dogmática e toda cheia de lados e lados e ângulos, e muitas vezes as pessoas nem se embasando para falar sobre o assunto, que é triste, mas é do mundo de hoje, né? Rede social, essa liberdade de expressão, até não tão bem utilizada como a gente vê. A gente sabe que existem famílias, né, que sofrem por não ter acesso a medicamentos ou ter acesso a medicamentos que são muito caros, né, e difíceis de encontrar, tendo que às vezes até entrar na justiça para poder ter o direito a fazer essa compra ou fazer essa aquisição. Isso. A Divina Flor também atua nesse sentido de dar esse suporte até emocional para essas famílias, né? Sim. Como que é? A família procura a entidade e aí vocês fazem esse acolhimento? Exatamente. O intuito da associação, que diferencia ela de uma farmácia hoje em dia, é esse acolhimento. Esse trabalho que a gente tem com o paciente e com os familiares, aquelas pessoas que estão em torno daquele paciente, porque a gente sabe que se o paciente está doente, é uma mãe que tem que cuidar dele, um pai, um tio, aquela pessoa também vai adoecendo porque ela tem que abrir mão da vida dela para poder tomar conta daquela pessoa que está doente. Então, assim, a gente entende que o acolhimento ele tem que ser total da família. Então, nós temos um atendimento mais personalizado também, né, assim como outras associações do Brasil, que a gente tem focado em trabalhar dessa forma diferencial mesmo, porque esse é o foco das associações. De trazer o paciente e mostrar para ele que a cannabis, a maconha, ele é um tratamento integrativo. Então, não é só o paciente tomar o óleo, a gente chegar e toma aqui o óleo, pode tomar e você vai fazer. Não é simplista, né? Não. É entender o que aquele paciente está fazendo. A gente também tem uma anamnese, né? Desde que o paciente ele chega até nós. Se ele chega com a receita, ele pode seguir direto já para atendimento, ele tem a opção de passar pelos acolhedores, onde ele responde uma anamnese e só então, depois disso, ele pode ter acesso ao óleo, né, para comprar e iniciar o tratamento com o acompanhamento de um acolhedor. São esses psicólogos que estão na nossa equipe de acolhimento e que acompanham o paciente do começo ao fim, desde que ele chega na associação, ao fim assim, até ele iniciar o tratamento com o óleo. Olha, não estou me sentindo bem assim, assado, passou, senti muito sono, senti dor de cabeça, tudo isso é conversado direto com o acolhedor, aonde o acolhedor fala, não, então vamos acionar o seu médico, você precisa voltar para consulta, porque é ele que tem que dar o diagnóstico e avaliar a situação daquele paciente. Então essa equipe de acolhimento, ela é treinada para isso, para acompanhar o paciente, para recebê-lo, para ele pegar o óleo e para ele também falar assim, olha, não estou me sentindo bem, então vamos falar com o seu médico.
Então, a gente tem esse contato também direto com os médicos. Que é como deveria ser na saúde pública em geral. Exatamente, num todo, né? Num todo. Infelizmente, é aquela coisa de pega aspirina na farmacinha do posto, some, muitas vezes nem sabe como que aquela pessoa está, né? Isso. E a pessoa sofre demais, às vezes, para poder passar por um médico, um curso de saúde. Já é uma inversão, né? Tem esse acompanhamento, né? Se nessa entrevista é identificado que aquele paciente ele não tem condições de pagar o óleo, nem a mensalidade, porque nós temos uma mensalidade no valor de R$30, e nem o correio. Ele não tem condições de pagar nada porque ele está desempregado, recebe BPC, Bolsa Família, entre outras coisas. Então ele vai para um assistente social, que nós temos a parte do serviço social, onde esse assistente faz uma nova entrevista com ele e identifica as condições financeiras daquele paciente. Ele de fato não pode pagar, então ele vai fazer um tratamento sem pagar nada. Existe essa condição dentro da associação onde os pacientes eles têm acesso ao medicamento, seja com 30% de desconto, com 50% e até 100%. Hoje nós temos mais ou menos 80 pacientes que são 100% sociais, que não pagam correio, não paga mensalidade e nem o óleo. E também e nem a consulta. E também fazem acompanhamento com os psicólogos que a gente tem lá na associação. Isso é 100% gratuito. Entendeu? Então, tudo isso a gente está conseguindo trazer para o paciente de forma para trazer qualidade de vida para ele. Se ele não tem essa condição, ele passa. Esses 80 pacientes hoje, eles estão juntos num projeto com a DPU, que o Felipe vai poder explicar melhor para você, que é a Defensoria Pública da União, que a gente está tentando judicializar esses processos na intenção de ajudá-los não só com o medicamento da cannabis, mas também com muleta, com cadeira de rodas, com operações e entre outras coisas que essas famílias precisem, que foi identificado pela nossa assistente social. Ou seja, até essa ponte com a Defensoria só é possível graças a uma ação conjunta, que é o que representa a associação. Né? O que eu queria perguntar, assim, as pessoas não têm muita noção, talvez por não se aprofundarem, do quanto que pode haver de benefício no uso da cannabis medicinal, né? E aí fica muito misturada a discussão com relação ao combate às drogas, né? Aquela hipocrisia do Brasil que libera o álcool para se comprar em qualquer esquina, né? E tem essa situação da maconha que ainda é discutida de uma forma assim, como se fosse uma barreira política, né? Você também social. compra em qualquer esquina como álcool. Isso, também. Agora, assim, é muito importante ter uma entidade como a Divina Flor, até para explicar, por exemplo, assim, que da folha você pode ter diversos tipos de remédio, né? E às vezes até diversos tipos de efeitos para diversos tipos de doenças diferentes. Não é tão simplista. Isso, da flor. Da flor, não da folha. Da flor, né? A folha a gente utiliza também, mas o remédio... Eu confundi, até por isso que é Divina Flor. Eu falei errado aqui. Exatamente. Mas é até importante até para poder corrigir. Então, a flor, ela tem como fornecer vários tipos de benefícios, assim como é uma planta na Amazônia, também ela fornece para vários tipos de remédios diferentes, né? Então, isso tem como, na Divina Flor, ser explicado isso também para as famílias, os pacientes, até foi dito aqui pela diretora, todo mundo não pensar que é só um olhinho, que é só um extrato, né, que é algo artesanal, que vai muito além disso, né? É uma pesquisa que tem avançado muito no mundo todo. Nós tratamos a matéria com muito respeito, né? Em primeiro lugar, não se pode acreditar que a maconha e seus componentes se tratam de uma panaceia que vai resolver qualquer problema, né? Sim. Como a Jéssica bem disse, é um tratamento integrativo. Dentro da planta da maconha, existem mais de 150 canabinoides. A gente fala muito de CBD, de THC, mas são mais de 150. Então existe um arsenal terapêutico muito grande, além de que essa planta ela tem a capacidade de mimetizar terpenos e flavonoides, que são substâncias produzidas pela natureza de outras plantas. Por exemplo, o limão. O limão ele tem aquele odor de limão porque ele produz limoneno. Então, uma planta de maconha ela também pode produzir esse mesmo limoneno que o limão e trazer sensações terapêuticas com base naquilo. Então, nós costumamos dizer que a maconha ela é como um cachorro. Da mesma forma que você tem um cachorro de guarda, um cachorro de companhia, existem plantas que são melhores para determinada enfermidade ou determinado uso, seja ele medicinal, seja ele industrial. Né? E tudo vai também da dose, né? Também, sim, né? Nós temos que acredito que olhar para essa espécie vegetal com uma perspectiva mais ampla já no século XXI. Você falou muito sobre sustentabilidade.
né? É uma planta onde, para a exploração de celulose, por exemplo, você precisaria de 1/3 do espaço do que você precisa de eucalipto para essa produção. Então a gente está falando de uma revolução na indústria têxtil, nós estamos falando de uma revolução na engenharia, porque a gente pode utilizar o hempcrete na construção, nós estamos falando de indústria alimentícia, porque as sementes a gente pode utilizar como superalimento. Então, o que está abrindo as portas para esse novo mercado é o medicinal, mas até o nosso projeto de pesquisa aqui em parceria com o UFMS, ele foi elaborado com o intuito de poder explorar todo o potencial, né, dessa planta, seja biológico, seja tecnológico. Então, eu acredito que realmente isso é o que vai movimentar, né, a superação desses dogmas arcaicos, desse preconceito, né? O proibicionismo, como você mesmo mencionou, ele é uma política que, da ótica internacional, ele é uma política falida, né? Nós vimos, né, a superação dessa ótica em diversos países que regulamentaram ou legalizaram, né, a utilização de substâncias, porque os resultados a gente está colhendo até hoje, né? Nós vemos que a violência que esse modelo gera. Então já é tempo de superá-lo. Num país que não tem legislação para se incluir no SUS várias doenças raras, num país onde boa parte do atendimento à saúde ele é judicializado, chega até a ser 1/3, dependendo do município, muito mais. E num país onde as pessoas pagam impostos, a saúde tem o maior orçamento, e aí, infelizmente, é um sistema muito bonito no papel, mas que a execução dele não é dos melhores, devido à política. E onera muito. A gente tem o exemplo de São Paulo, foram 24 milhões? 28 milhões. 28 milhões que o Estado de São Paulo gastou para atender 800 pacientes. Olha só. 800. Nós, da Divina Flor, já estamos beirando os 1.300, de 1.200 para 1.300. Então, isso, a gente não recebeu nem 1/3 disso. A gente não gastou nem 1/3 disso. Então, esse remédio que eles estão importando, estão trazendo de fora e passando para esses pacientes, está onerando o Estado 10 vezes mais. Por isso que é uma discussão de todos, né? Exatamente. Uma produção nacional. É por isso que a gente preza pela produção aqui, que a gente sabe que o quanto o custo do medicamento vai cair. E a gênese de tudo isso? Como foi a criação da entidade, a ideia, Divina, né, o surgimento? Que a gente sabe que toda ideia, às vezes, ela começa numa sala, às vezes começa numa varanda, começa na vontade de buscar o tratamento. E como que foi acesso. Esse começo? Que pelo que eu sei, tem que formar pelo menos um grupo de 10 pessoas, né, para poder fundar a associação. Olha, e aí deve ter tido algum paciente chave, emblemático, que foi a base de tudo isso. Né? Então, a gente nunca imaginou, na verdade, que a associação ia chegar onde ela está chegando, né? Quando nós começamos lá atrás, foi eu, Jéssica e o Alexander Onça, na época que nos juntamos para poder dar início a esse tratamento, porque tanto eu quanto ele éramos pacientes, só que a gente não tinha acesso. Era só alguma coisa que a gente ouvia falar, entendeu? Eu ouvi falar, eu sei que dá bom e tudo mais, vamos atrás e tal. Então nós começamos a ir atrás, fomos para São Paulo, fizemos alguns cursos, foi onde eu tive acesso à minha primeira receita lá na Cultive e tal. Então foi um ano, puxa, que legal, quero me tratar com remédio, querendo. Aí quando eu fui fazer o orçamento do meu remédio, ele bateu R$ 2.600 o frasco de 30 ml. Eu precisaria de tudo no mínimo... Tudo isso por quê? Taxa de importação? Ou porque ele é caro lá fora também? Não. Ele vem para cá como... É insumo alimentício, como fala? Ele é um suplemento alimentar. Suplemento alimentar. Só que ele chega aqui como um remédio de tarja preta. Então aí já tem que... entendi. Aí tudo encarece, entendeu? Então aí, pro meu tratamento, eu precisaria de 3 frascos, né, que me custariam mais ou menos R$7.000 por mês. Eu desempregada, com um filho pequeno, sem condição nenhuma. Mas R$7.000 por mês, até quem tiver empregado também é algo muito pesado. É muito pesado. Então eu comecei a buscar outras formas de ter acesso a esse medicamento. Fiz o curso em São Paulo e quando eu tive acesso a uma associação do Paraguai, também consegui, aprendi a fazer meu óleo. E quando eu estava voltando do Paraguai, eu fui presa pela DOF. Puxa. E ali eu estava com o meu extrato, eu estava com a planta embebedada no álcool, eu estava com ela em todos os estágios para a produção do remédio, porque era a produção do remédio. E aí começou tudo. Até então nós éramos um grupo de estudo que se chamava Florescer, e a partir da prisão a gente decidiu fundar a Divina Flor, porque isso não podia ser em vão, né? Estar lá numa cela com 18 meninas,
passar pelo que eu passei e tudo mais, assim, não, isso não vai ser em vão. Eu tenho o direito de me tratar. Eu tenho o direito de cuidar da minha saúde e outras mães não merecem passar por isso. Como eu já tinha vivenciado lá atrás o curso da Cultive, eu vi mais de 100 mães na plateia com seus filhos especiais, uma deitada no chão, a outra com eles no colo, a outra dando mamar, a outra ali cuidando, bebezão. Gente, só a gente que é mãe sabe a dificuldade que é criar um filho, né? Mesmo que ele seja saudável. Agora você imagina quando ele tem uma necessidade especial. Então eu peguei a dor delas como minha. E eu já era paciente. Então eu juntei a minha dor com a delas e junto com as pessoas que estavam em volta, e a gente foi adiante e fundou a Divina Flor. E aí então veio a Fátima, que hoje é diretora junto comigo. O Alexander você teve que se afastar, mas a Fátima continua também paciente desde o início, né? Então a gente continuou essa história acreditando nela, produzindo ela, e o Felipe chegou ali conosco, já vai fazer 2 anos que ele está já no projeto. Além de ser meu companheiro, ele é advogado da associação. Então a gente começou essa luta com muita vontade de, tipo, nós precisamos mostrar para pessoas que maconha não é droga, maconha é remédio, e muita gente precisa disso para se tratar. Então a gente começou a buscar e ir atrás. Eu me mudei para Marília, São Paulo, interior de São Paulo, onde eu morei por 2 anos em uma associação, a Maria Flor, que hoje eles são nossos parceiros, onde eu aprendi a plantar, a extrair, colher, fazer tudo o que tinha que fazer para tocar uma associação. Enquanto a Fátima e outros colaboradores, né, estavam aqui já fazendo esse projeto à distância, estavam coordenando, e aí chegou no momento que a gente começou a crescer, falou, não, eu preciso voltar. Foi quando eu e o Felipe viemos, de fato, morar de novo aqui em Campo Grande, e aí a gente está aí com a associação já bombando, estourando, crescendo cada vez mais. Compartilhando conhecimento, com certeza. Né? Desde o ano passado, depois da minha prisão, 3 anos depois, o Felipe conseguiu a minha absolvição. Consegui provar para a justiça que aquilo era o meu remédio e não fui condenada 100%, o juiz entendeu. E também consegui o meu HC, né, de 120 plantas, que hoje que é o que a gente consegue. Eu produzo meu remédio, eu faço tudo. Então, assim, dessa história a gente conseguiu colher bons frutos hoje, e eu consigo não só ajudar a mim mesmo, mas são mais de 1.200 famílias que têm acesso a esse tratamento, graças a esse esforço lá atrás. Eu, o Onça, a Fátima, a Dai, o Bruno, todo mundo que se dedicou para que isso fosse realidade. Agora, para você ver, né, como que assim, um projeto tão bonito, uma coisa tão importante para a sociedade, né, e que vem crescendo cada vez mais, depende de um HC, né? Quer dizer, no apoio jurídico para ele poder ter esse amparo, para ver que país que a gente está vivendo, né, e que situação. Mas se da política tem toda aquela questão das dificuldades, os trâmites, os ritos, né, e até as restrições de alguns apoiarem, outros entrarem numa discussão alegórica com relação a tudo isso. Muitas empresas elas podem fazer parte dessa história e dessa missão por meio de gatilhos até da lei, né, de ajudarem, existem condições para isso, até de conseguir até abatimento para a tributação da empresa. Hoje a Divina Flor está preparada para isso? Como que funciona essa questão? No momento atual da Divina Flor, nós atendemos os requisitos necessários aos trâmites, né? O poder público ele é muito limitado dentro da sua atuação. Tem aquela história dos bens de utilidades, né? Dos princípios da administração pública. Então, nós precisamos construir um caminho para que possamos receber o fomento. E isso depende de um prazo de existência do CNPJ, de apresentação de balanços fiscais. Então, há necessidade de profissionalização. Toda associação ela pode surgir da forma mais simples possível, mas ela vai precisar se organizar e ela vai chegar a um momento muito parecido com o de uma empresa, nesse sentido documental, né? Então, nós conseguimos preparar toda a via documental agora para a entrada das certidões de utilidade pública municipal e estadual. Então, esse ano vai ser um ano ímpar da tramitação, né, desse benefício, né, digamos assim, para que nós possamos começar a receber algum tipo de fomento do poder público, seja na elaboração de algum tipo de parceria, seja no recebimento de emendas parlamentares, né, da pauta da saúde, da assistência social. Então, nós estamos, sim, nesse momento, em tramitação para que nós possamos receber essa certificação. Você mencionou também a respeito, existe a possibilidade de doação por meio de empresas, né? É possível, né, essa via da doação
do imposto de renda, né, das empresas, pode ser uma doação com encargo ou sem encargo para associações sem fins lucrativos, no sentido da promoção de um projeto social, ou então para sua finalidade ali, desde que envolva educação, saúde e assistência social. Até porque é uma missão que o poder público não está fazendo, quer dizer, tem alguém fazendo. Então, assim, é claro que a gente paga muitos impostos, mas, assim, poder participar disso, ajudar, de alguma forma, até acompanhar, né? Tem toda a transparência para isso do que é feito, acho que é super importante, né? No momento, nenhuma empresa tem participado nesse sentido. Não. Mas é uma porta que pode estar aberta, né? Está se abrindo aí para nós. Até porque quanto maior fica a entidade, maior o custeio dela, né? E a profissionalização também de várias áreas. Exatamente. Né? Isso vem acontecendo já de um tempo para cá. As audiências públicas ajudaram muito, né, nesse Bastante. sentido. Né? Essa Tem que questão de parabenizar, no informação. caso, todo mundo que se envolveu nisso diretamente, né? Além do PT, tem mais outras forças políticas que têm ajudado nesse sentido, a abrir a cabeça da galera, elucidar, né? A Camila não foi à toa que foi eleita aí deputada federal, e hoje é uma pré-candidata forte à prefeitura de Campo Grande, justamente por se mover em questões, em pautas muito modernas, muito reais, que tem muito a ver com a vida da gente agora, né? Algo que, infelizmente, a maioria ignora e fecha os olhos, né? O que é péssimo, né, para a sociedade. Né? Exato. Aqui no Mato Grosso do Sul a gente não tem outro tido partido não. Que coisa. A abertura dessa forma que nem nós temos com o pessoal do PT não tivemos até então. Uma Mas pena, eu né? acredito Porque que eu em acho São Paulo isso já está acontecendo. isso que eu ia perguntar. Vocês vieram no estado de São Isso. Paulo, né? A discussão está mais ampla lá, né? Com Vocês também certeza. têm esse intercâmbio, né, com os outros, Temos. O outros Felipe estados. é de lá, né? Então ele trabalhou muito tempo ali no poder, no judiciário ali de São Paulo. Trabalhou também como assessor jurídico da Maria Flor, então ele entende bastante dessa área. Olha, eu acredito que o ideal é que se torne uma pasta e uma política de Estado. Quando a gente está falando, a gente está abordando aqui sobre a ótica da saúde, exclusivamente. Né? Sim. Não estamos aqui numa pauta sobre a descriminalização, sobre o uso recreativo, nós estamos falando exclusivamente a saúde. Ainda, porque eu E estou aqui- também para perguntar sobre isso. E a saúde, ela toca todos. Ela Sim, toca sim. a esquerda, ela toca a direita, ela toca o centro. Ou deveria, pelo menos, né? Então nós costumamos dizer que não é necessário você esperar que aquela necessidade atinja você e seu grupo familiar para apoiar. Eu acho que hoje nós temos os instrumentos, nós temos acesso a ampla informação de qualidade. O Brasil é um dos países que mais pesquisou canabidiol do mundo, né? Inclusive em São Paulo, né? na USP de Ribeirão, né? Temos pesquisas de excelência lá. Como um todo, né? Nós estamos promovendo pesquisa agora na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, eu acredito que a pauta ela está em evidência. Né? O estado de São Paulo, apesar de todos os avanços, ele ainda está muito truncado. Inclusive, a quais enfermidades que será disponibilizado o óleo se limitam a 3. Então, aquela resolução do Conselho Federal de Medicina que caiu no ano passado, que foi suspensa, foi a mesma resolução que foi utilizada como padrão para fornecimento no SUS. Então, em São Paulo, vai ter maconha no SUS? Vai, para 3 enfermidades. Síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa. O resto está tudo à margem da judicialização, do acesso por uma associação ou por importação. Então, assim, quando nós vamos falar de regulamentação e de mercado, existe uma questão também da capacitação dos profissionais. Dentro das universidades brasileiras, é falado sobre o sistema endocannabinoide nos cursos de medicina. Os profissionais do SUS estão capacitados, estão hábeis a receber pacientes que possam ter algum desconforto por uma dosagem mais elevada, ou então, não há isso. Então, eu acho que antes da gente viabilizar, a gente tem que dar um passo para trás e pensar nessas questões. Pensar em questões que essa pauta, isso é muito político, né? Porque a gente está falando de políticas públicas de um viés que vai mudar políticas públicas de segurança e políticas públicas de saúde. Então não adianta nada ter a possibilidade do tratamento e a polícia não está preparada e tratar o paciente como usuário, o paciente como traficante. Então é necessário uma nova construção, desconstruir aquilo que nós sabemos que foi uma visão deturpada, né? O proibicionismo foi utilizado como um mecanismo de controle social e isso é evidente para quem estuda a história, né? A primeira lei brasileira a proibir a cannabis é uma lei racista. É uma lei de 1800, e lá vai a bolinha,
onde proibiam os escravos de utilizar o pito do pano, enquanto estava na farmacopeia, enquanto estava nas farmácias. O que era proibido era os escravos fumar. Mas as mesmas substâncias que aquele escravo estava ingerindo estavam lá dentro das tinturas que a população em geral estava utilizando. Então, além de ser uma lei hipócrita, é uma lei racista e de controle social mesmo, onde os escravos eram presos e os demais eram multados. Então, nós precisamos desconstruir isso e, se for trabalhar politicamente uma regulamentação, seja uma regulamentação que preze por justiça social e reparação histórica pelos danos causados pela guerra às drogas. Essa é a pauta política, né? A maconha vai gerar riqueza, né? A exploração industrial. Esse arquétipo, ele é um pouco débil, né? Guerra às drogas. Né? A gente sabe, claro, que o paciente que ele tem esse problema do vício e tal, ele é um caso que ele acabou arranjando para a vida dele um problema que não é tão fácil de lidar, né? Não é como uma gripe que 2 semanas vai passar, envolve todo um tratamento demorado, força de vontade pessoal e tudo mais. Mas me incomoda, eu queria até saber a opinião de vocês, colocar-se tudo no mesmo balaio, né? Que, por exemplo, assim, que a maconha ela está muito prestes a ser legalizada, isso é fato. Isso é um processo mundial e aqui no Brasil a gente já tem a experiência do Uruguai com um ótimo exemplo para isso. Mas na hora que vai se discutir isso, que é tão prático, é tão possível, entra na questão de legalização das drogas. Ninguém vai legalizar droga nenhuma, mas a legalização da maconha é algo muito possível, né? Principalmente para a questão, vocês acham que isso facilitaria na questão do trabalho e venda e comercialização dos remédios da maconha medicinal, do tratamento? Ou não? Uma coisa não depende da outra, porque uma coisa envolve dor e tristeza e saúde, né? E que já era para ontem, né, no caso. Bom, eu acho que já não tem como a gente separar. Entendi. Entendeu? Porque pode estar lá... Que é a matéria-prima, né? Exatamente. É como você chupar uma laranja e não querer extrair... Proibido o suco de laranja, mas a laranja... Não, proibido a laranja, mas o suco de laranja está vendido. Você pode. Entendeu? E é mais ou menos isso. Porque está lá na farmácia vários tipos de óleo, de diferentes concentrações, né? Mas aí você não pode utilizar a planta fumada. A gente que sabe que está trabalhando com isso já há algum tempo sabe que a maconha ela é remédio num todo. Seja fumando, seja passando no braço, seja tomando, seja inalando, seja... E como todo remédio depende de dosagem, uso, né, e tudo mais. Exatamente. Você quer falar? Eu acho que assim, nós não podemos ser extremamente simplistas no caso, porque nós tivemos contatos, assim, por exemplo, com a polícia científica aqui, nós fizemos uma doação de extrato para que eles pudessem realizar pesquisas em apreensão de comestíveis, né? E dentro desse diálogo foi apresentado por um técnico para nós, um perito do IALF, onde apreensões já acusaram porções de drogas que o nível de contaminantes era maior do que o de canabinoides. Então você tinha uma pequena porção de maconha, onde o nível de metal pesado ali que pode te causar um mal à saúde é maior do que o próprio THC. Então, isso é uma consequência do mercado ilegal. O mercado ilegal, ele não possui boas práticas de fabricação. Verdade. Não tem controle nenhum, né? De armazenamento, e ele não gera uma receita útil para o Estado. Então existe um estudioso, né, que é o Steve Rhodes, ele esteve aqui no Senado, dentro de um evento com grandes estudiosos, da Plataforma Justa, da Rede Reforma, do Senado mesmo, trazendo elucidações, porque ele participou de modelos de regulamentação internacional, do Uruguai, da Inglaterra, Portugal e etc. E cada um tem a sua experiência, né? Mas que todos esses modelos, o novo modelo estabelecido é melhor do que o proibicionista. Por quê? Porque nós temos que olhar com um viés de maximização de saúde e redução de danos. Eu vou te dar um exemplo. Aqui no Brasil nós temos o tabagismo. O tabagismo foi um grande mal. O tabagismo ele começou com influência midiática, né, dos cowboys fumando, né, cinema, né, no cinema. Então isso teve o quê? Um aumento gigantesco no câncer, nos problemas respiratórios e na morte pelo consumo do vício no tabaco. Algum tiro foi dado para impedir essas pessoas de tirar? Quantas pessoas morreram fuziladas por fumar? Nenhuma. Então o que aconteceu? Ocorreu uma campanha de conscientização onde as propagandas foram retiradas, uma nova propaganda informando dos danos daquilo e a limitação. Você não pode fumar em ambiente fechado porque aquilo vai prejudicar o próximo. Ou seja, regras muito bem organizadas para o consumo, venda
E muito claras as consequências de tudo isso aí. O imposto também, né? Foi um imposto que aumentou muito, né, em relação à aquisição do cigarro. E isso reduziu o número de tabagistas no Brasil, de forma eficaz. E não foi com uma política de guerra, de criminalização. Lembrando que o cigarro normal, né, convencional, ele não faz bem para nada, né? Então, que é o diferente do caso do cigarro de maconha, né? Se esse cigarro que não faz bem para nada, que a médio e longo prazo a gente sabe que é efizema certo, tem toda essa questão, né? Por que não? Né? No que envolve assim, também outras coisas. O que eu penso é que da mesma forma que eu estava citando, né, esse estudioso, ele tem um gráfico que ele apresenta que quanto mais banalizado, quanto mais acessível e menor a regulamentação ou regulação, maior é o dano social e o dano à saúde. E quanto mais ríspida e mais proibido também, porque aquilo vai cair na mão da atividade espúria, vai fomentar o crime organizado e também vai ter um maior dano social. É uma questão de gráfico. Então é uma questão de traçar uma regulamentação que seja hábil a ter fiscalização, a ter multa, porque assim, vai regulamentar o mercado. Pô, vai ter todo um arcabouço de que são boas práticas de cultivo, de que são boas práticas de armazenamento, de como tem que condicionar aquilo, de quais são os impostos. Então isso gera um benefício em geral para a sociedade, porque vai gerar emprego, vai gerar receita, vai ter controle. Então eu acho que assim, eu sei que é um pouco frustrante, né, não ter uma regulamentação às pressas, mas eu acredito que o CONAD, agora que o CONAD retomou, né, o Ministério da Justiça, ele está na casa errada ainda, deveria estar no Ministério da Saúde, mas eu acredito que eles vão fazer um trabalho de excelência no sentido de não banalizar essa regulamentação, não olhar ela de forma simplória, porque nós não queremos uma regulamentação onde mães continuam chorando. Sim. Entendeu? Tem que ser algo que seja feito para resolver o problema ou para dar um novo norte de resposta a ele. Até para poder se ampliar também a questão da pesquisa, né? Isso, exatamente. Que envolve, né? Que é uma das linhas de defesa muito importantes da entidade. Precisa, né? Exatamente, que é a informação. A gente vem quebrando os tabus através da informação e, por de sorte, ciência, né? Exatamente, que a gente conseguiu essa parceria hoje com a UFMS, como o Felipe citou algumas vezes. Desde o ano passado a gente já está firmando isso, já foi anunciado ali no Diário Oficial da União e as pesquisas já iniciaram. A equipe de pesquisadores, eles vão constantemente direto ao nosso cultivo, pega as amostras, leva para a universidade, já fizeram várias análises, já pesquisaram várias coisas e até abril a gente já vai ter alguma coisa. Então, para isso, para o nosso estado, que a gente sabe que as plantas daqui, cultivadas no Brasil, cultivadas aqui no estado do Mato Grosso do Sul, é solo, é clima, é tudo, isso a gente vai saber que é positivo e vai ver como que é barato plantar maconha e produzir remédio aqui. Então, a universidade ela vem trazendo esse apoio exatamente para que a gente possa explorar todas as oportunidades que a planta pode nos oferecer. A gente teria condições favoráveis de plantação aqui? Muito. A gente sabe de boa que qualidade. O nosso clima, nós estamos aqui perto do Paraguai, sabemos que o Paraguai hoje é um dos maiores produtores de maconha, né, inclusive vai ser o primeiro país a ser carbono neutro em razão do incentivo aos campesinos em cultivar a maconha do governo. Então, eles estão cultivando para fins industriais e medicinais e ao mesmo tempo vão zerar a emissão de carbono. Ou seja, plantar aqui é menos complicado que plantar em outras partes do mundo. Na Califórnia eles usam muito a questão das estufas. Exatamente. É muito mais custoso plantar fora do que plantar aqui, porque existem as questões das estufas, que tem que ser feita indoor, né, que chamam, com luzes, com climatização, com tudo isso. Enquanto aqui a gente pode jogar uma planta ali no quintal e ela vai ser saudavelmente linda. Só a gente dá água, alguns nutrientes e tudo mais, mas a gente sabe que o nosso solo aqui não chove tanto. Então, tanto plantar aqui no Mato Grosso do Sul é muito melhor do que plantar no Rio Grande do Sul. Ali na parte do Paraná, que já começa uma área muito chuvosa e tudo mais, então as plantas já não respondem muito bem naquela região. Então a gente sabe que o Mato Grosso do Sul é uma grande potência quando se trata de plantar maconha. Nós temos aqui, perto de Três Lagoas, a Suzano, que hoje planta quilômetros e quilômetros de eucalipto. Se a gente trocar esses eucaliptos por cânhamo, gente, a gente vai ver todo aquele solo recuperado. O eucalipto ele acaba com o solo, o cânhamo ele regenera. A gente sabe que ele tem essa potência, então a gente tem a condição hoje de poder ajudar a melhorar o nosso clima. Também, né? Ele tem essa propriedade, né? O cânhamo, que é a maconha, ele foi utilizado
como uma forma de tratamento do solo em Chernobyl, após o acidente nuclear. Então ele tem essa possibilidade, essa capacidade de limpar os metais pesados do solo. Então, até como uma cultura intermediária, né, nós que vivemos aqui, grande parte da monocultura, e também a utilização química, muitas vezes, isso danifica e prejudica o solo, o lençol freático. Então, uma das coisas, quando a maconha ela é utilizada para finalidade de remédio, uma das atenções que nós temos que ter é o solo. Então, é feito um estudo de solo, esse manejo, todo ele é um manejo orgânico, então não é utilizado nenhum defensivo químico, nenhum produto que não seja de origem natural, orgânica. Porque aquilo, o produto final, é remédio, não adianta nada você fazer o remédio de uma flor que está contaminada. Sim. Então, então existe essa precaução, essa cautela, o mesmo que fosse ser utilizado aqui, teria que também ser utilizado em áreas onde o solo já não foi contaminado pelos agrotóxicos aí, pelo agronegócio. E quem quiser conhecer mais sobre a Divina Flor, na internet www.divinaflor.com.br, vocês também .org.br, porque é uma entidade. E vocês também estão no Instagram e ao vivo vocês estão lá no Carandabosque. Ali no Carandabosque. Em qual rua? Não, agora nós estamos na Vila Planalto. Vila Planalto mudamos também? recentemente Verdade, para uma mudou o casa endereço. maior, com mais espaço, para melhor atender os pacientes. E é aqui na Vila João Pedro II, né? Dom Pedro II, número 96, na Vila Planalto. Que bacana. Se quiser chegar a conhecer o nosso espaço, lá, a nossa casa, a gente quer em breve ampliar os atendidos, então é só chegar lá e ver como funciona. Parabéns, tá parabéns pela obrigada, entidade, Danilo. parabéns pelo propósito, pelo repertório que vocês têm de saber o que vocês estão fazendo e por isso ser a base para o apoio a muitas famílias, né, e muitas pessoas que não passem pelo aquilo que você passou, né? Aquilo ali é muito a cara do sistema, né? É uma demarcação em cima de demarcação, que isso vai para a política também e que faz a gente viver o que a gente está vivendo, uma realidade esquisita, sem perspectiva e dura, que ela passa por alguns lampejos, né, de parecer que vai mudar e tal, mas precisa de mais lucidez, né? E a Divina Flor traz muita lucidez ao tema que ela debate. Muito obrigada. Acompanhe o nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa no Instagram, no Facebook do MSD. Até a próxima.